A perseguição, capítulo 2. Jesus revelou aos discípulos a experiência de seu povo desde o momento em que ele seria levado ao céu até a ocasião de seu retorno em poder e glória. Vendo o futuro distante, os olhos de Jesus detectaram a tempestade impetuosa que assolaria seus seguidores nas eras seguintes de perseguição. Os seguidores de Cristo devem trilhar o mesmo caminho de condenação e sofrimento que o Mestre percorreu. O ódio pelo nascimento do Redentor do mundo será demonstrado contra todos os que creem em seu nome. O paganismo previu que, se o evangelho triunfasse, os próprios templos e altares seriam destruídos. Por esse motivo, convocou suas forças para acender o fogo da perseguição. As posses dos cristãos eram levadas e eles expulsos de seus lares. Muitas pessoas nobres e escravos, ricos e pobres, instruídos e ignorantes, foram mortas sem misericórdia. A perseguição começou com Nero e continuou por séculos. Os cristãos eram acusados falsamente de serem a causa de fomes, epidemias e terremotos. Em troca de dinheiro, informantes permaneciam apostos para atrair inocente como se fossem os rebeldes e as pragas da sociedade. Muitos cristãos foram jogados às bestas selvagens ou queimados vivos em anfiteatros. Alguns foram crucificados, outros foram cobertos com pele de animais selvagens e lançados à arena para ser despedaçados por cães. Em festas públicas, multidões se reuniam para se divertir com a visão da agonia da morte dos cristãos e saudá-la com muito riso e aplauso. Os seguidores de Cristo foram forçados a se esconder em locais isolados, debaixo das colinas, fora da cidade de Roma. Longos corredores foram escavados através da terra e das pedras, por quilômetros além dos muros da cidade. Nesses refúgios subterrâneos, os seguidores de Cristo enterravam seus mortos. Ali também encontraram um lar enquanto eram foragidos. Muitos se lembraram das palavras do Mestre de que deveriam se alegrar quando fossem perseguidos por Cristo. Grande seria seu galardão no céu, pois estavam sendo perseguidos, cada mesma maneira que os profetas antes deles. Cânticos de triunfo se erguiam do meio das chamas crepitantes. Pela fé, os mártires viam Cristo e os anjos olhando para eles com o mais profundo interesse e aprovando sua firmeza. Uma voz vinha do trono de Deus: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Os esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo, usando violência, foram em vão. Ele podia até matar os obreiros de Deus, mas o Evangelho continuava a se espalhar e seus seguidores aumentavam. Certo cristão disse: quanto mais nos ceifam, mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Por esse motivo, Satanás fez planos de guerrear com maior sucesso contra Deus, ficando seu estandarte dentro da igreja cristã, a fim de obter por meio do engano aquilo que não conseguiu pela força. A perseguição terminou. Em seu lugar vieram os atrativos da prosperidade e das honras mundanas. Os adoradores de ídolos começaram a aceitar parte da fé cristã, ao passo que rejeitavam verdades essenciais. Professavam aceitar a Jesus, mas não tinham convicção do pecado, nem sentiam necessidade de se arrepender.
nem de mudar o coração, com algumas concessões de sua parte. Propuseram que os cristãos transigissem também a fim de que todos se unissem na mesma plataforma da crença em Cristo. A igreja estava em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isso. Alguns cristãos permaneceram firmes, outros eram favoráveis à modificação da fé. Sob o manto de um suposto cristianismo, Satanás ganhou entrada na igreja a fim de corromper a fé. Por fim, a maioria dos cristãos consentiu em abaixar os padrões. A união entre cristianismo e paganismo foi estabelecida, embora os adoradores de ídolos professassem se unir à igreja, ainda se apegavam à idolatria. Simplesmente mudaram os objetos de sua adoração para imagens de Jesus e até mesmo de Maria e dos santos. Doutrinas falsas, ritos supersticiosos e cerimônias idólatras passaram a fazer parte da fé e adoração da igreja. A religião cristã se corrompeu e a igreja perdeu sua pureza e seu poder. No entanto, alguns não se deixaram enganar, permaneceram fiéis ao autor da verdade. Duas classes de pessoas. Sempre houve duas classes entre aqueles que alegam seguir a Cristo. Embora algumas pessoas estudem a vida do Salvador e se esforcem avidamente para corrigir seus defeitos e se conformar com o padrão, outros repelem verdades claras e práticas que expõem seus erros. Até mesmo em sua melhor condição, a igreja nunca constituiu somente de pessoas verdadeiras e sinceras. Judas foi um dos discípulos para que, por meio das instruções e do exemplo de Cristo, fosse levado a ver os próprios erros. Mas, ao condescender com o pecado, convidou as tentações de Satanás. Ficou irado quando Jesus reprovou suas falhas e acabou por atrair seu mestre. Ananias e Safira fingiram fazer um sacrifício completo para Deus, embora tenham retido em cobiça uma parte para si. O Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o verdadeiro caráter desses impostores e o juízo de Deus livrou a igreja da mancha imunda em sua pureza. Quando a perseguição sobreveio aos seguidores de Cristo, somente aqueles que estavam dispostos a abandonar tudo pela verdade quiseram se tornar seus discípulos. Mas quando a perseguição terminou, a igreja recebeu conversos menos sinceros, abrindo o caminho para Satanás encontrar lugar. Quando os cristãos concordaram em se unir aos parcialmente convertidos do paganismo, Satanás celebrou. Então, os inspirou a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Quando os cristãos apostatas se uniram a seus companheiros semipagãos, gravaram batalha contra as características mais essenciais dos ensinos de Cristo. Era necessária uma luta ferrenha para permanecer firme contra os enganos e males introduzidos na igreja. A igreja não aceitava mais a Bíblia como padrão de fé, chamava a doutrina da liberdade religiosa de heresia e condenava aqueles que defendiam esse ensino. Após um longo conflito, os fiéis perceberam que a separação era absolutamente necessária. Não ousavam tolerar erros que seriam fatais à sua alma e colocariam em risco a fé de seus filhos e netos. Sentiam que a paz custaria caro demais se precisassem comprá-la
sacrificando princípios. Se pudessem obter unidade somente comprometendo a fé, então que houvesse divergência e até mesmo guerra. Os primeiros cristãos eram pessoas verdadeiramente distintas, pequenos em número, sem riquezas, posições ou títulos de honra, eram odiados pelos ímpios, assim como Caim odiava Abel. Dos dias de Cristo até hoje, seus discípulos fiéis têm despertado ódio e oposição da parte daqueles que amam o pecado. Então, como o Evangelho pode ser chamado de uma mensagem de paz? Anjos cantaram sobre as planícies de Belém, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Parece haver uma contradição entre essa declaração profética e as palavras de Cristo. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Se compreendidas de maneira correta, as duas estão em perfeita harmonia. O Evangelho é uma mensagem de paz. A religião de Cristo, se aceita e obedecida, espalharia paz e felicidade por toda a terra. Era a missão de Jesus nos reconciliar com Deus e uns com os outros. No entanto, a maior parte do mundo está sob o controle de Satanás, o mais amargo inimigo de Cristo. O Evangelho apresenta princípios de vida completamente opostos aos hábitos e desejos das pessoas e elas se levantam contra essa mensagem. Odeiam a pureza que condena o pecado e perseguem aqueles que proclamam suas santas prerrogativas. É nesse sentido que o Evangelho é chamado de espada. Muitos que são fracos na fé estão prontos para perder a confiança em Deus, porque Ele permite que os maus prosperem, ao passo que os melhores e mais puros são atormentados por seu poder cruel. Como aquele que é justo, misericordioso e infinito em poder tolera tamanha injustiça, Deus nos deixou evidências suficientes de seu amor. Não devemos duvidar de sua bondade por sermos incapazes de entender suas obras. O Salvador disse: lembre-se das palavras que eu lhe disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Aqueles que são chamados a suportar tortura e martírio estão apenas seguindo os passos do amado Filho de Deus. Os justos são colocados na fornalha da aflição para que sejam purificados. Seu exemplo convença os outros da realidade da fé e da piedade, e sua vida coerente condene o ímpio e os incrédulos. Deus permite que os maus prosperem e revelem o ódio que se sente pelo Senhor, para que todos possam reconhecer sua justiça e misericórdia, quando ele os destruir por completo. Deus punirá cada ato de crueldade contra seus fiéis, como se tivesse sido praticado contra o próprio Cristo. Paulo declara: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, porque a perseguição parece estar adormecida, o único motivo é que a igreja se conformou ao padrão do mundo e por isso não desperta oposição. A religião em nossos dias não é a fé pura e santa de Cristo e de seus apóstolos. Como as pessoas são indiferentes às verdades da palavra de Deus, como há tão pouca espiritualidade vital dentro da igreja. O cristianismo é popular no mundo e só haver um reavivamento da fé da igreja primitiva que os fogos da perseguição serão acesos novamente. A escuridão, capítulo 3. O apóstolo Paulo escreveu que para o dia de Cristo chegar, virá a apostasia
e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Além disso, o mistério da iniquidade já está em ação. Até mesmo naquela época, o apóstolo identificou erros sendo infiltrados que preparariam o caminho para o papado. Pouco a pouco, o mistério da iniquidade realizou sua obra de engano. Os costumes do paganismo encontraram lugar dentro da igreja cristã, mas foram contidos por um tempo durante as intensas perseguições realizadas pelo paganismo. Quando as perseguições terminaram, o cristianismo se afastou da humilde simplicidade de Cristo e adotou a pompa dos sacerdotes e governantes pagãos. A suposta conversão do imperador Constantino foi motivo de grande alegria. A partir de então, porém, a obra de corrupção progrediu rapidamente. O paganismo, que parecia estar dominado, tornou-se o dominador. Suas doutrinas e superstições foram misturadas à fé daqueles que afirmavam ser seguidores de Cristo. O compromisso entre paganismo e cristianismo resultou no homem do pecado, que a profecia predissera. Essa falsa religião é a obra-prima de Satanás, um monumento a seus esforços de se assentar no trono para governar a terra de acordo com sua vontade. Uma das principais doutrinas de Roma afirma que Deus deu autoridade suprema ao Papa sobre bispos e pastores do mundo inteiro. Mais do que isso, o Papa tem sido chamado de Senhor Deus, o Papa, e declarado infalível. A mesma reivindicação que Satanás fez no deserto da tentação continua a ecoar por meio da Igreja de Roma, e grande é o número dos que lhe rendem adoração. Mas aqueles que reverenciam a Deus enfrentam a falsa alegação do papado, assim como Cristo respondeu a Satanás: adore o Senhor, o seu Deus, e é só ele, preste o culto. Deus nunca nomeou nenhum homem para ser chefe da igreja. A supremacia papal é contrária às Escrituras. O Papa não pode ter poder sobre a Igreja de Cristo, exceto por meio de uma reivindicação falsa. A Igreja Católica Romana acusa os protestantes de se separarem deliberadamente da Igreja verdadeira, mas foi ela que se afastou da fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Satanás sabia muito bem que foram as Sagradas Escrituras que capacitaram o Salvador a resistir a seus ataques. A cada investida, Cristo lhe apresentava o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito, para que Satanás mantenha seu controle sobre o povo e estabeleça a autoridade do usurpador papal. Ele deve manter as pessoas em ignorância quanto à Bíblia. Precisa esconder e suprir as sagradas verdades. Por centenas de anos, a Igreja Católica proibiu a circulação da Bíblia. O povo era proibido de lê-la. Sacerdotes e líderes interpretavam seus ensinos a fim de apoiar suas alegações arrogantes. Dessa maneira, o Papa passou a ser reconhecido por quase todos como governante designado por Deus para a terra. A mudança. A profecia declarou que o papado tentaria mudar os tempos e as leis, em substituição à adoração a ídolos, a adoração de imagens e relíquias foi gradualmente introduzida na adoração cristã. O decreto de um concílio geral finalmente estabeleceu a idolatria. Roma ousou remover o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração a ídolos, e dividir o 10º mandamento em dois, a fim de conservar o total de 10.
Líderes não consagrados da igreja também mexeram com o quarto mandamento, anulando o antigo sábado, o dia que Deus havia abençoado e santificado. Em seu lugar, exaltaram a festa pagã, observada como o venerável dia do sol. Nos primeiros séculos, todos os cristãos guardavam o verdadeiro sábado, mas Satanás atuou para fazer prosperar sua vontade. A igreja transformou o domingo em uma festa em homenagem à ressurreição de Cristo. Cultos religiosos eram realizados, mas o dia era visto como um momento de recreação. Além disso, o verdadeiro sábado continuava a ser observado e considerado santo. Antes de Cristo vir à Terra, Satanás inspirará os judeus a encher o sábado de regras rigorosas, tornando-o um fardo. Aproveitando-se da falsa luz que havia lançado sobre o sétimo dia, fez as pessoas os desprezarem como uma instituição judaica. Enquanto os cristãos eram geral, continuavam a observar o domingo como uma alegre festa, os levou a fazer do sábado um dia de tristeza e melancolia, a fim de demonstrar ódio pelo judaísmo. O imperador Constantino proclamou um decreto transformando o domingo em uma festa pública em todo o Império Romano. O dia do sol era reverenciado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Os bispos da igreja os incentivavam a agir assim. Sedentos por poder, reconheciam que se tanto cristãs quanto pagãos guardassem o mesmo dia, aumentariam o poder e a glória da igreja. Embora muitos cristãos tementes a Deus gradualmente tenham começado a atribuir algum grau de santidade ao domingo, continuaram a observar o verdadeiro sábado em obediência ao quarto mandamento. O arqui-enganador não havia completado sua obra. Estava determinado a exercer poder por meio do líder, que escolherá o orgulho pontífice, que alegava representar a Cristo. Grandes concílios foram realizados, dos quais participavam autoridades do mundo inteiro. Quase todos os concílios rebaixavam o sábado um pouquinho mais, ao passo que exaltavam o domingo. Foi assim que a festa pagã finalmente passou a ser honrada como uma instituição divina, enquanto as pessoas começaram a considerar o sábado bíblico uma relíquia do judaísmo, pronunciando uma maldição sobre sua observância. O grande apostata obteve êxito em se exaltar acima de tudo o que se chama Deus, ou é o objeto de adoração. Ele ousou mudar o único mandamento da lei divina que aponta para o Deus vivo e verdadeiro. O quarto mandamento revela que Deus é o Criador, a fim de comemorar a obra da criação. Deus santificou o sétimo dia como dia de descanso para a humanidade. Foi designado para manter Deus sempre vivo na mente das pessoas, como objeto de adoração. Satanás trabalha para afastar os seres humanos da obediência à lei de Deus. A fim de realizar nisso, ele direciona seus esforços especialmente contra o único mandamento que aponta para Deus como Criador. Hoje, os protestantes alegam que a ressurreição de Cristo no domingo transformou esse dia no sábado cristão, mas nem Cristo nem os apóstolos concederam essa honra ao primeiro dia. A observância ao domingo teve sua origem no mistério da iniquidade, que já havia começado sua obra desde os dias de Paulo. Que razão alguém pode dar para uma mudança que as Escrituras não autorizam?
No sexto século, o bispo de Roma foi proclamado cabeça de toda a igreja. O paganismo foi substituído pelo papado. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então começaram os anos de opressão papal que as profecias de Daniel e Apocalipse predisseram. Os cristãos foram forçados a escolher ou abrir mão de sua integridade e aceitar as cerimônias e adoração papal, ou consumir a vida em masmorras e até mesmo sofrer a morte. Cumpriram-se as palavras de Jesus: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. O mundo se transformou em um imenso campo de batalha ao longo de centenas de anos. A Igreja de Cristo encontrou abrigo em esconderijos e na escuridão. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. A ascensão da Igreja Católica Romana ao poder marcou o início da Idade das Trevas. As pessoas transferiram sua fé em Cristo para o Papa de Roma, em vez de confiar no Filho de Deus para obter o perdão dos pecados e a salvação eterna. Passaram a olhar para o Papa e para os sacerdotes a quem ele concedia autoridade. O Papa, um pouquinho de suas o Papa era seu mediador terreno. Ele ficava no lugar de Deus para eles. Divergir mesmo que um pouquinho de suas exigências era motivo para castigos severos. Dessa maneira, a mente das pessoas se afastou de Deus para se aproximar de homens falíveis e cruéis. E mais do que isso, do próprio príncipe das trevas que exercia seu poder por meio deles. Quando os seres humanos anulam as escrituras e passam a se considerar supremos, só podemos esperar fraudes, enganos e mal degradantes.